quando você chega para conversar com o pai e com a mãe, geralmente que justificativa que eles dão sobre isso, sobre cama compartilhada? Na verdade, assim, hoje a gente tem famílias que escolhem fazer isso em função de algumas teorias que dizem benefícios, enfim, até os 3 anos de idade, porque a criança é um filhote nessa fase. De acolhimento, de amor, de Isso. apego. Então tem famílias que realmente escolhem, mas tem famílias que às vezes é por conta de uma situação quando a criança é um bebezinho, às vezes nasce prematuro, ou tem alguma situação traumática que aquela família vive. Ou fica muito doente. Justamente. E aí os pais preferem deixar no quarto porque acabam tendo medo realmente de deixar a criança longe. E aí você vai, na verdade, criando um hábito, né? Então tem as famílias, geralmente algumas pessoas dizem, quanto mais novo eu pôr no quartinho dele, mais fácil ele acostuma. Realmente é mais fácil, porque a criança não tem nenhum hábito construído na mente dela sobre o momento de ir dormir. Então, se você coloca ainda bebezinho no bercinho, no quartinho, é mais fácil deles acostumarem. Até que ponto isso é saudável? Em termos de independência, tudo mais, tanto para os pais quanto para a criança? Olha, depende muito. Eu acredito que se chega uma certa idade, os pais precisam sim olhar o que isso está gerando neles mesmos, né, enquanto pais. Que sentimento eu tenho, né? Eu quero realmente olhar para o meu filho, permitir que ele cresça, que ele desenvolva autonomia, independência, né? Isso, às vezes, os pais ficam com dó, coitadinho, acho que ele não vai conseguir, ou então dá bastante trabalho, né? Você fazer essa questão de criar esse novo ritual mesmo, dele dormir sozinho no quartinho dele, vai dar mais trabalho, porque ele está acostumado de um jeito, ele aprendeu de um jeito, agora ele tem que aprender de outro. Como que se faz essa transição com a tua orientação ali? Que toques você dá? Você fala, como? Vanice, rituais, isso claro, a gente vai ter que tornar o quarto da criança atrativo, às vezes comprar um lençol novo, ou se não tem caminha ainda ir lá comprar uma caminha junto com ele, envolver eles ao máximo nesse processo de preparar o quartinho que vai ser onde ele vai dormir. Outra coisa é os pais terem realmente essa segurança de olhar e falar assim, não, eu preciso deixar o meu filho crescer, ele consegue. Então, se o pai acreditar no filho que ele consegue, fica muito mais fácil ele transmitir essa segurança. Porque a criança, ela é muito sistema límbico ainda, ela é muito emocional. Então, ela percebe todo o tom de voz, o jeito que o pai e a mãe falam. Eles captam muito rápido porque eles estão numa fase que isso neles é muito aguçado. E a então, qualquer insegurança, eles percebem. E a preocupação mesmo do pai é dizer assim, ele não vai se sentir solitário demais ali, abandonado no berço. Ele fica com essa sensação, o bebê? Eu diria que tem mais a ver com essa questão do hábito mesmo, não de tu se sentir solitário, tá? Porque assim... Eles têm um cheirinho também, um ursinho? Lógico, ele pode ter, não tem problema nenhum, um companheirinho para dormir, uma cobertinha, né? Um travesseirinho, um bichinho. E eu acho que é mais a questão realmente da criança se habituar e aprender a gostar também de ter o seu espaço. Né? Porque isso realmente é de quem cresce, né? É de crianças grandes, né? De meninos e meninas grandes. E quando eles começam a perceber esse título que eles ganham, isso vai ficando mais interessante para a criança. É claro que quanto menor, eles ainda têm esse apego mais voltado para os pais. Por isso que é importante, junto com todo esse ritual de sono, os pais terem o seu momento de conexão com as crianças. Então, às vezes, é um momento... A oração, a leitura. Uma brincadeira, às vezes até uma guerra de travesseiro, sabe? Um momento que não seja a hora de dormir, mas que ele esteja ali conectadinho com o pai e com a mãe. Porque de repente a mãe tá fazendo comida, o papai tá lá arrumando as coisas, adiantando pro dia seguinte, aí é claro, eles vão dormir, aquele é o momento que ele diz, então vou ficar com os dois. Vou ficar junto, tem saudade. Né? Às vezes mata a saudade ali dormindo. Justamente. Junto. É a hora que ele tem que o pai e a mãe tá ali só pra ele. Agora, se brincarem juntos antes, pode depois, chegou a hora de dormir, então agora você aqui. Isso. E a gente aqui. E eu acho que até o pai e a mãe ficam mais tranquilos. Porque, opa, não, a gente já brincou, a gente já teve esse tempo com você. Agora é hora do papai e da mamãe terem o tempo do papai e da mamãe. E você vai dormir no seu quartinho, né? Na nossa casa, cada um dorme no seu quarto. E assim fica mais tranquilo para a mãe darem esse não também para a criança. E essa questão do medo, porque o pai às vezes fala assim, tudo bem, vou deixar ali o filho dormindo no quarto dele, mas vou deixar essa lâmpada aqui do corredor ligada, acesa, sei lá, porque vai que ele fica com medo de fantasma, ou tem um pesadelo, enfim, como lidar com essa circunstância?
Ó, tem crianças que realmente têm medo e a gente tem que olhar de caso a caso para ver o que acontece para deixar essa criança mais segura. Ou usam como desculpa, mas eu tenho medo de dormir aqui sozinha. Pode ser. Agora a luz, Vanessa, ela prejudica, isso já é comprovado cientificamente, ela prejudica a questão da melatonina no nosso cérebro, né? O funcionamento da pineal. Então a gente precisa dormir no escuro para ter uma qualidade de sono melhor. Né? Isso vai dar. E crianças que dormem melhor são crianças mais tranquilas, mais colaborativas, que no outro dia vão aproveitar melhor as coisas. Rendem mais na escola também. Sem contar que tem o risco de até acontecer uma tragédia quando tem um bebezinho muito pequeno mesmo na cama com pai e com mãe, né? A gente vê, claro, não é tão comum, mas a gente vê, já tem notícias que a gente mesmo deu aqui através do portal, tudo. Gente, de pai matar o filho ali dormindo, óbvio, sem querer. Mas aí, num sono profundo, tudo... Na verdade, os pais que optam por fazer cama compartilhada com o bebê, eles precisam primeiro dar uma pesquisadinha, dar uma estudada sobre isso. Porque não é colocar a criança no meio do pai e da mãe. Na verdade, o ideal é que a criança fique entre a parede e a mãe. Porque a mãe, ela tem digamos assim, uma programação biológica do corpo dela para estar mais sensível àquela criança, à movimentação daquela criança. Geralmente uma mãe que amamenta, por exemplo, ela é uma mãe que ela tem um sono às vezes mais leve, justamente porque o ouvido dela, o corpo dela, ele está preparado para proteger e para alimentar aquele bebê. Né? O pai já não tem tanto isso, então por isso que tem vários cuidados. Tem essa estratégia. Então a gente também tem que cuidar com isso. A gente pensa que é só colocar no meio e não é. Né? Existem vários cuidados de segurança. Como que entra o teu trabalho nisso tudo? Você vai lá e dorme com a família? Passa umas noites, não, né, ainda bem assim. que não. Não, agora você fica aqui, vamos lá. Façam assim, agora vocês dois para esse quartinho. Assim não. Não, na verdade a gente trabalha com a família, para que essa família perceba esses seus valores, quais são os motivos que levam a dormir junto ou não querer mais dormir junto. Porque eles têm que estar convencidos disso. Justo, né? E aí sim ajudar essa família a apoiar para que ela encontre estratégias criativas para estar fazendo essa transição, essa mudança e também manter isso, né? Porque como ela disse antes, o difícil às vezes é o pai e a mãe manterem, né? Porque de noite gera um cansaço, os pais estão cansados, né? Todo mundo quer dormir, não quer ficar levantando para levar filho de volta para a cama, às vezes ficar conversando, né? E também verificando se às vezes tem alguma outra coisa impactando na segurança da criança. Né? Às vezes pode ter alguma perturbando. Coisa. Justamente. Fazer e daí, uma investigação. Deixando a criança tranquila, ela vai conseguir dormir no quartinho dela. Porque tem casos também de que o bebê dormia no berço, no outro quartinho até tal idade, mas quando mudou para a cama, que conseguiu ter essa independência de sair e ficar livre na casa, então ele vai mesmo para o quarto do pai e da mãe. Aí nesse caso, como dizer assim, não, volta sem ofender a criança, sem que ela se sinta sendo expulsa mesmo do... Na verdade, assim, a criança precisa ter clareza dos papéis, né? Digamos que quando o pai e a mãe chegam nesse ponto de que não, agora o papai e a mamãe dormem juntos e a criança vai dormir no seu quarto, é porque os pais precisam mostrar para a criança que ali é um espaço de adultos. Com um diálogo casal. mesmo, conversando com ela, explicar para ela, olha, aqui é o local dos adultos, do papai e da mamãe. Esse é o quarto do papai e da mamãe. Então você tem o seu quarto, o seu espaço. Aí se tiver um papel de parede de bichinho, você vai falar assim, nossa, olha, o quarto do papai e da mamãe tem isso aqui, não tem, olha o teu como é mais bonito. Assim. Várias estratégias que os pais vão, na verdade, tendo muita criatividade. Sim. E aí essa persistência realmente, né? De você insistir naquilo, até dar certo. Justamente. Porque se na segunda noite já dá desistir... Dá trabalho. Okay. Mudança de hábito da trabalho. Ninguém tá assim 100% errado, gente, né? Tá tudo certo. Só que se tá te incomodando, começando a atrapalhar um pouquinho ali, dá seu jeito, de outra forma. Muito obrigada. Eu que agradeço.